Graça e paz, amados. Antes de trazer a mensagem de hoje, eu quero pedir a você, desculpas por não ter conseguido postar vídeos aqui no nosso canal há alguns dias e agradecer também a sua compreensão. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro, na Epístola de Paulo a Timóteo, Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler com você o versículo de número 1, que diz assim: O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, Estamos vivendo tempos muito complicados, Nós temos uma canção que fala, com o título Morar na Glória, que ela retrata bem o tempo que nós estamos vivendo, Sobretudo a apostasia que nós estamos vivendo, A segunda parte da canção, você pode inclusive, se você ainda não ouviu essa música, você pode procurar aqui no nosso canal, tem uma playlist com as nossas músicas, e a segunda parte da canção diz, A apostasia hoje é muito grande, a falta de amor está evidente, e a divisão entre ministérios, isso é muito sério, está matando a muita gente. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. Pessoas dando atenção a ensinamentos de demônios e a ensinamentos de homens também. E esses dois ensinamentos, eles são danosos, Sobretudo para quem quer morar no céu. Sobretudo para quem luta para um dia estar morando com Cristo. E Paulo, então, ele nos alerta, Há mais de 2000 anos atrás, olha como a Bíblia é atual, irmãos. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo trazendo para nós essa alerta, dizendo: nos últimos tempos, pessoas darão ouvidos a ensinamentos de demônios, pessoas vão abandonar a fé. E quantas pessoas abandonaram a fé, literalmente abandonaram a fé durante a pandemia? Quantas pessoas deixaram de acreditar em Cristo? Quantas pessoas deixaram de ter comunhão com os irmãos? Quantas pessoas hoje têm dado ouvidos a ensinamentos malignos? Irmãos, você quer ver uma coisa que tem sido muito danoso hoje? Que isso vem de homem. As pessoas, por exemplo, com relação ao batismo, as igrejas hoje, elas usam o batismo para prender pessoas, Por exemplo, você batizou aqui, então você tem compromisso com a nossa placa, você tem compromisso com o nosso templo, você tem compromisso com o nosso ministério. Na verdade, quando você batiza, você não tem um compromisso com uma placa denominacional, você tem um compromisso com Cristo, você tem um compromisso com Deus, Você não tem um compromisso com o homem, você tem um compromisso com Deus, Eu, por exemplo, já batizei pessoas, há uns 2 domingos atrás, eu batizei uma moça que ela nem no Brasil mora, Ela mora fora do Brasil, e eu a batizei, E eu deixei bem claro para ela: olha, o seu compromisso não é comigo. Você não tem compromisso de me sustentar, você não tem compromisso de me dar nada, você não tem compromisso de estar me dando satisfação do que você vai fazer, ou do que você deve ou não deve fazer. O seu compromisso é com Deus. Você precisa saber que o seu compromisso é com Cristo, Inclusive, eu até me coloco à disposição, eu tenho feito alguns batismos, A gente não tem divulgado isso, mas eu tenho feito alguns batismos, E se você está nessa condição,
Você entende que você precisa se batizar. Você entende que você precisa, né? Porque o batismo, irmãos, ele é um mandamento, né? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Então, se você está nessa condição, você não está frequentando um templo, mas você tem um compromisso com Cristo, né? Você tem um compromisso com Deus e você quer batizar, eu me coloco à sua disposição, tá? Me coloco à sua disposição. Eu não cobro nada para fazer isso, tá certo? Eu quero até aqui deixar bem claro. Por exemplo, eu tenho passe livre, né? Eu posso me deslocar de ônibus, você não precisa pagar minha passagem, você não precisa me dar absolutamente nada. Você não tem compromisso comigo, o seu compromisso é com Deus. Então, se tiver alguém, né, que tem o desejo de se batizar, né, e você não está frequentando o ideal, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O ideal é que você congregue. O ideal é que você esteja tendo comunhão com o corpo de Cristo, né? O escritor aos Hebreus, ia dizer apóstolo Paulo, mas nós não podemos afirmar que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz, não deixeis de congregar, como é costume, né, de muitos. Então, o ideal é que você esteja congregando. Se você está congregando, é claro que vão ter pessoas capacitadas para te batizar, né? Mas, se você não está congregando atualmente e você deseja batizar e você quer a minha ajuda para isso, conte comigo, tá? Você pode entrar em contato comigo e certamente eu teria o maior prazer, né, em servir você. Agora, é importante nós compreendermos que o batismo ele é um mandamento, ele é uma condição para nós sermos salvos. O próprio Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, eu sempre costumo dizer que as pessoas que passam anos e anos dentro de congregações, anos e anos dizendo servir ao Senhor e foge do batismo, irmão, eu vou falar para você, dentro da palavra, eu tenho base bíblica para dizer isso, que se essa pessoa partir desse mundo sem se batizar, olha, sinceramente, eu acredito que a salvação dela está ameaçada. Porque Jesus disse, ele deixou bem claro, né? E quando Nicodemos foi falar com Jesus, e Jesus disse para Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus, né? Jesus está falando ali da palavra e Jesus também está falando do batismo, irmãos, né? Jesus está falando também do batismo. Então, se você está seguindo a Cristo há muito tempo e até hoje não batizou, olha, eu dou um conselho para você. Reveja esse seu conceito. E é importante você descer as águas o quanto antes, tá certo? Jesus também disse lá em Mateus capítulo de número 28, do versículo 18, né? Especificamente o versículo 20 ali, quando Jesus disse, né? A partir do versículo 18 que diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é importante você ver aqui que o batismo ele é importante, é um mandamento do Senhor. Cornélio, quando Pedro esteve na casa de Cornélio, que Cornélio e toda a sua família compreenderam a palavra, Pedro mandou que Cornélio fosse batizado imediatamente. O eunuco, lá do capítulo 8, a partir do versículo 26 de Atos 8, a partir do versículo 26, quando Filipe termina de pregar para o eunuco, e que o eunuco vê água e diz assim, olha, aqui tem água que me pede ser batizado. Filipe diz, olha, se tu creres de todo o coração, ele disse, se tu creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele disse, eu creio. E ele foi batizado. Só que o homem tem complicado isso, né? O homem tem inventado, né? Tem que fazer curso, tantos meses de curso, tem que fazer... Irmão, a preparação está dentro de você. Se você está convicto de que você quer ir para o céu,
Você está convicto de que Cristo é o teu Salvador. Você está convicto do seu arrependimento, né? Você está disposto realmente a se arrepender dos seus pecados. O que é que você tem que esperar? Né? O que você tem que esperar para descer as águas, para ser selado com o Espírito Santo através do batismo? Porque quando você ali está sendo batizado, quando você é mergulhado, ali está morrendo o velho homem. E quando você ressurge, está renascendo um novo homem em Cristo. Então vai esperar o quê? Né? Eu tenho inclusive o exemplo de uma pessoa que há um tempo, né, essa pessoa pediu para que eu batizasse, né? E essa pessoa então me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela ouviu um parente, né, e esse parente falou que ela deveria esperar mais um pouco, esperar o tempo certo, esperar a hora certa. Aí eu fico pensando, e se essa pessoa morrer durante esse tempo que ela está esperando, será que esse parente ou essa parente dessa pessoa vai prestar conta da alma dela diante do Senhor? É claro que não, porque é claro que essa pessoa vai ser cobrada diante do Senhor, né? Só fazendo ratificação. É claro que essa pessoa vai ser cobrada diante do Senhor, porque o Senhor vai dizer, olha, né, meu servo já estava convicto e você fez ele esperar. Esperar o quê? Se ele já estava preparado para descer as águas. Se ele já estava preparado, né, para testemunhar publicamente que ele havia se arrependido dos seus pecados e estava cumprindo um mandamento que eu deixei para ser cumprido. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Eu passei uma situação, né, onde eu estava em uma determinada cidade, que eu não vou dizer o nome nem o estado. Eu estava em uma cidade onde eu ia realizar 4 batismos. 4 batismos. E aí, só porque eu não frequentava a denominação, né, que 2 dessas pessoas frequentavam, mas o que é interessante é que eu tinha dito que o pai e a mãe, né, eu tinha dito para o pai e a mãe ir congregar com os filhos, onde os filhos já estavam congregando, aonde os filhos já frequentavam. Eu disse, olha, é importante você ir, né, congregar com seus filhos. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que quando eu estava evangelizando o pai, né, dessas pessoas, né, ele disse assim, olha, eu achava que o batismo era uma mera formalidade. Mas quando você estava falando comigo a respeito do batismo, veio uma palavra no meu coração aqui, que o batismo é o selo do Espírito Santo. Eu falei, exatamente, você entendeu. E o Espírito Santo falou com aquele homem, né? E ele ainda disse o seguinte, olha, se eu tenho que ser batizado, eu quero ser batizado por você. Irmãos, e já estava tudo preparado, né? Já estava tudo organizado para o batismo. O que acontece? Aí uma pessoa que, né, fazia parte da congregação onde os filhos desse homem congregavam, ou congregam, né, liga para a casa dele e atrapalha tudo. Né? Atrapalha tudo porque eu não faço parte dessa congregação. Né? Começaram então a me difamar, falar mal de mim, e aí o que acontece? Aí o rapaz pega e desiste do batismo, tanto ele como a esposa, e aí impediram que os filhos também fossem batizados. Aí eu pergunto, se essas pessoas partirem desse mundo, né, sem cumprir esse mandamento, quem é que vai ser cobrado diante de Deus pela alma dessas pessoas? É quem atrapalhou. Né? Então, os homens hoje, irmãos, têm dado ensinamentos que têm sido danosos para as pessoas, porque ensinam a obedecer o homem cegamente, né? Trazem a divisão. Irmãos, aonde é que está na Bíblia? Aonde é que está escrito na Bíblia que só porque você não faz parte de um ministério você não pode batizar a pessoa? Aonde é que está escrito na Bíblia que você tem que ser batizado só pelas pessoas do seu ministério onde você congrega? Onde é que está escrito isso, irmão? Aonde é que está escrito? Quando Filipe batizou o eunuco, a Bíblia diz que quando eles saíram da água, nunca mais eles se viram. Nunca mais Filipe viu o eunuco. Você não vai ver na Bíblia Filipe dizendo, olha, agora você vai ter que ir para Jerusalém, você vai ter que dar o dízimo lá na igreja onde eu congrego, você vai ter que me dar satisfação de tudo que você vai fazer na sua vida. Não, irmãos. O compromisso da pessoa é com Deus, o compromisso da pessoa não é com você que batiza, não. O compromisso da pessoa é com Deus. É com Deus. E
Paulo, há mais de 2000 anos atrás, ele disse aqui que as pessoas iam dar ouvidos a ensinamentos de demônios, ensinamentos malignos. E aí, né, eu também acrescento aqui, irmãos, que existem ensinamentos de homens que têm atrapalhado as pessoas a irem para o céu, têm atrapalhado pessoas a seguirem a Cristo, têm atrapalhado pessoas, né, a serem fiéis ao Senhor. Irmãos, eu fiquei tão triste, né, quando esse episódio aconteceu, porque eu deixei bem claro, olha, congreguem junto com seus filhos, sirvam a Deus onde seus filhos estão, acompanhem eles para a igreja. Eu não disse, olha, vocês vão ter que congregar comigo, olha, vocês vão ter que dar o dízimo para mim. Eu não disse, olha, vocês vão ter que dar satisfação para mim. Eu deixei bem claro, o compromisso de vocês é com Cristo, é com Deus, não é comigo. Vocês não têm nenhuma obrigação para comigo, nenhuma. Mas infelizmente, os homens, né, têm atrapalhado a obra do Senhor. Irmãos, eu digo, sem medo de errar, que isso que aconteceu foi algo maligno. A pessoa que atrapalhou esse batismo, que atrapalhou, né, esse momento tão maravilhoso na vida dessas pessoas, essa pessoa ela foi usada pelo maligno, ela não foi usada por Deus, ela foi usada pelo maligno, foi usada por demônios. Para quê? Para atrapalhar, né? Para impedir aquilo que era a vontade de Deus, né? Eu espero que essas pessoas, né, elas possam descer as águas um dia, elas possam servir a Cristo de todo o coração, né? Eu fiz a minha parte, né? E eu tenho certeza que eu não vou ser cobrado diante de Deus por causa disso. Então, Paulo, né, ele já nos alertava acerca disso aqui, né? Acerca de que pessoas iam abandonar a fé, pessoas iam dar ouvidos, né, a ensinamentos malignos, né, e também ensinamentos de homens, né, que é o que tem acontecido hoje, né? Infelizmente, né, a divisão que existe hoje através das placas denominacionais, elas são danosas, elas são maléficas, né? Então, irmãos, nós precisamos, né, eu fico pensando, hoje em dia, existem pastores que querem controlar até quem você recebe na sua casa. Querem até dizer quem você deve receber e quem você não deve receber na sua casa. Irmão, a sua casa é o seu lar, é onde você mora, é onde você vive com a sua família. Pastor nenhum tem o direito, né? Líder nenhum tem o direito de dizer quem você deve e quem você não deve receber na sua casa. Isso é antibíblico, né? Isso é antibíblico, né? Tem uma irmã que congrega aqui conosco, né? E um dia a gente conversando, né? E ela disse, olha, irmão, missionário, eu acho isso um absurdo, né? Eu falei, irmã, eu concordo com a senhora 100%, né? Como é que eu vou, né, dizer para as pessoas que congregam comigo, olha, você não pode receber o irmão, porque o irmão é de um outro ministério, nem receba ele na sua casa. Não tenha comunhão com ele, não faça isso. Para aí, lá no céu, será que lá no céu tem o nome de alguma placa, de alguma denominação? Será que lá no céu vai ter uma rua com a Igreja Assembleia, a Deus é Amor, a Congregação Cristã? E aí na outra rua vai ter a Igreja Batista, a Presbiteriana, vai ter a Universal, a Quadrangular. Será que lá no céu vai ser assim? Claro que não, irmãos. Lá no céu não vai existir placa denominacional. Lá no céu vai existir uma única igreja. Eu lembro que um dia eu fui para uma vigília, e aí eu peguei um Uber, e o irmão que estava dirigindo o carro, ele era de uma congregação. E aí ele disse para mim, irmão, você tem que vir para a nossa graça, você tem que batizar conosco. Eu falei, irmão, eu já sigo a Cristo, já sou batizado. Ele falou, não, mas você tem que seguir, você tem que obedecer aqui na nossa congregação, porque se você não fizer isso, você não está salvo. Eu falei assim, irmão, vem cá. E as pessoas que morreram antes da sua congregação ser fundada, essas pessoas foram para o inferno? Essas pessoas se perderam? Essas pessoas não foram salvas porque a sua congregação ainda não existia? Então Jesus não serviu de nada? Jesus, então, a morte de Cristo lá na cruz,
é menos importante do que a sua congregação, do que a congregação aonde você congrega? Que é isso, irmão? Isso é antibíblico, isso é coisa de demônio, isso não é de Deus, não. Eu falei para ele. E aí ele falou assim, no dia do juízo final a gente vai ver quem é que está certo, se é você ou se é eu que estou certo. Irmão, olha que coisa terrível, irmãos. As pessoas chegarem a achar que você não é salvo porque você não congrega com elas, porque você não congrega no ministério delas, sabe? As pessoas, existem ensinamentos de congregações que você não pode ouvir a pregação de uma outra pessoa que não seja do seu ministério. Que absurdo! Coisa mais sem sentido, irmãos. Não existe isso, né? E pessoas que se consideram exclusivas, né? A salvação está aqui conosco. A salvação está no nosso ministério. Quem faz parte do nosso ministério é salvo. Quem não faz, não é salvo. Irmãos, isso é doutrina de demônio. Eu não digo nem que isso é doutrina de homem, isso é doutrina de demônio mesmo. Isso é coisa maligna. E Paulo já nos alertava acerca disso há mais de 2000 anos atrás. Existem pessoas que até dizem, não, a gente não tem nada contra irmãos de outros ministérios, não. Não, mas só da boca para fora. Na prática, não existe comunhão. Na prática, não existe, né, o laço, o vínculo que deveria ter de irmão em Cristo, né? Irmãos, é claro que eu sempre costumo dizer que não existem igrejas perfeitas, sabe por quê? Porque elas são compostas por pessoas imperfeitas, né? Não existem ministérios perfeitos, porque eles são feitos, compostos por pessoas imperfeitas. Agora, nós precisamos basear a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos pautar a nossa vida na palavra do Senhor, né? Se você faz isso, então você não vai ser enganado, você não vai ser levado por doutrinas demoníacas, você não vai ser enganado por homens. Por quê? Porque o seu manual de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Eu queria deixar essa pequena reflexão aqui para todos nós, né? E me colocando mais uma vez à disposição, tá certo? Se alguém tem o desejo de batizar, eu estou falando isso, irmãos, porque eu sei que Jesus, ele nos ensinou a servir, né? Jesus, ele disse que ele mesmo, ele veio servir, ele não veio ser servido, ele veio para servir, né? Então, se tiver alguém precisando da minha ajuda nesse sentido, né, desejar ser batizado, de repente você não está congregando ainda em um ministério, de repente você... o meu conselho é que se você estiver congregando no ministério, né, é interessante você honrar quem está do seu lado. É interessante, né, você procurar, né, ser batizado ali pelo seu pastor, né, pelos irmãos que congregam com você. Mas se você não está congregando e você deseja ser batizado, eu me coloco à sua disposição, tá? Porque o batismo, ele é um mandamento. O batismo, ele é um mandamento do Senhor. E eu volto a dizer, e falo isso com base bíblica, quem vive fugindo do batismo, quem fica na igreja a vida inteira e não batiza e morre, sinceramente, a salvação dessa pessoa está ameaçada. Porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado, né? Eu estou muito feliz que Deus tem me dado a oportunidade de batizar pessoas, né? Domingo passado nós realizamos, há 2 domingos já que a gente tem realizado batismos, né? E eu tenho batizado pessoas que não congregam comigo. Como eu disse, tenho batizado pessoas que, né, nem moram no Brasil, né? Isso para mim é uma alegria, né? Poder servir, poder honrar essas pessoas, né? E poder ajudar, né, nesse momento tão importante da vida delas, né? Que é descer as águas. Irmãos, o batismo, ele não é para você se aliançar com o homem, né? Ele é para você se aliançar com Cristo. O batismo não é para você ficar com compromisso, obrigações, né, de servir o homem, não é para você servir a Cristo, né? Infelizmente, o que tem acontecido hoje, né, muitos ministérios têm usado até o batismo para, né, olha, você batizou aqui, então você é nosso, você não pode sair, você tem que congregar aqui, né? Na verdade, o compromisso é com Cristo, o compromisso não é com a placa denominacional, o compromisso é com o dono da igreja, que é Cristo, amém? Eu quero deixar essa pequena reflexão aqui para todos nós, amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus.
Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós de uma forma tão especial, de uma forma maravilhosa. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Deus, que ouviu esta reflexão, que ouviu esta mensagem. Pai querido, se houver alguém, Senhor, com dúvidas com relação ao batismo, que o Senhor possa, meu Pai, falar com esta pessoa, que o Senhor possa tirar a dúvida desta pessoa e que esta pessoa, meu Pai, decida cumprir com este mandamento tão importante que veio do Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação. Te peço, meu Pai, que o Senhor possa dirigir cada cidadão brasileiro esse ano, meu Pai, um ano de eleição. Senhor, que o Senhor possa instruir a cada um de nós, colocar dentro dos nossos corações em quem nós devemos votar, quem nós devemos escolher para governar o Brasil por 4 anos, quem nós devemos, Papai querido, estar colocando ali no Congresso Nacional e também na Presidência da República. Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus, conduz esta nação. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, que os pastores tenham sabedoria, que os líderes tenham sabedoria, Pai, de não se envolverem, Senhor, diretamente na política, no sentido de estar fazendo aliança com um candidato A, B ou C, mas que eles possam cumprir as suas obrigações como cidadão, que eles possam, Papai querido, Senhor, fora dos cultos, Pai, fora dos cultos, meu Deus, que eles até podem instruir, Senhor, os membros, até podem orientar, mas não podem obrigar ninguém a votar em ninguém, Senhor. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa dirigir cada cristão, o Senhor possa dirigir cada servo teu, Senhor, que no momento em que eles saírem para votar, que o Senhor possa colocar no coração deles em quem eles devem votar. Que, Pai, a tua igreja não se envolva, Senhor, em briga política, que a tua igreja não se envolva, Senhor, em disputa política, que a tua igreja, Senhor, não se envolva, Senhor, em confusões, Senhor, que a tua igreja, Pai, ela possa, meu Deus, cumprir o papel dela, que é pregar o teu evangelho, que é promover, Senhor, a oportunidade para as pessoas serem salvas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, Senhor, o teu servo Paulo diz, Senhor, que nós devemos nos sujeitar às leis do país onde nós moramos, na nossa pátria, enquanto estamos vivos aqui nessa terra, Senhor. Então, meu Deus, é dever nosso, Pai, como cidadão, Senhor, votar. É dever nosso como cidadão exercer, Senhor, esta obrigação que no Brasil ainda é obrigação de votar, Senhor. Pai, mas nos ensina, nos dirige, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, papai. Eu senti de fazer esta oração, Senhor. Conduz cada servo, cada serva tua, Senhor, a estar realmente, Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.